galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O vídeo de hoje tem muita coisa pra gente comentar. Dividi aqui em 6 partes, já deu pra ver que vamos começar falando do Elon Musk e não tá restrito apenas ao primeiro tema. Vamos falar dele, Twitter, censura, liberdade de expressão da imprensa, que subiu o tom no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto tema. E eu resolvi dividir para ficar mais fácil da gente entender. Eu quero começar falando especificamente algumas ações do governo Lula contra o Elon Musk. Algumas notas que saíram na imprensa, o papel da Rede Globo sempre passando aquele pano, tentando interferir no debate, para depois falarmos sobre algumas matérias críticas em relação ao judiciário. Quero mostrar aí para vocês duas pessoas da direita que eu achei bastante interessante aí, algumas movimentações que elas fizeram. Uma é bem conhecida, é uma comentarista de um programa aí de muita audiência que tô certeza que todos vocês conhecem, outro é um advogado, não quero adiantar nada. Depois a gente vai ainda comentar sobre algumas críticas ao estado de coisas, não só o judiciário, como censura. Só coloquei ali, né, o nosso consórcio, porque temos alguns editoriais para olhar, principalmente o da Folha de São Paulo, que reverberou assim de forma intensa nas redes sociais ao longo do dia de ontem, falando de forma bem clara já na manchete: a censura precisa acabar. O quarto tema tem umas coisas bem interessantes que envolvem a esquerda assumindo uma derrota. Por muitas vezes a direita já se viu numa situação que precisou pensar em migrar para outra rede social por não ter capacidade de falar, em busca de ter um lugar para falar. A esquerda continua podendo falar no Twitter, mas eles estão agora tentando migrar para outras redes. E a gente que tem que comentar sobre isso. E aí depois, se der tempo, espero que dê para falar rapidamente aí sobre o Dilma, algumas coisas em torno do desgoverno. Eu acho que não vai dar tempo. E economia, pior ainda. Mas vamos começar, depois dessa longuíssima introdução. Vejam só. Ontem nós vimos a fonte primária, que foi o tweet do senhor Elon Musk, ele comentando aí sobre a questão, ele deixando seu comentário do que ele acha sobre Lula ter indicado o seu ex-advogado para o Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin. O Estadão repercute o tema de uma forma que eu acho bem basicamente uma coisa bem factual. O Estadão não deu a sua opinião. O Estadão apenas relata o que aconteceu. Elon Musk diz que Lula indicar Zanin ao Supremo representou o grande conflito de interesse. Pronto. Você viu? Não disse que o Elon Musk criticou, que atacou. Não. O Elon Musk disse isso. Pronto. Foi um fato. Aí você vai olhar o tom da matéria, segue mais ou menos na mesma linha. Elon Musk voltou a criticar o governo e o judiciário brasileiros. Então, a crítica, eu acho que uma crítica deveria ser aceita. Então você vê, usa os termos, né? Em resposta à postagem no X sobre a indicação do Zanin, o bilionário disse que o fato do magistrado ter sido advogado de defesa do Lula é um grande conflito de interesse. De boa. Se ateve aos fatos. Guarda isso. Guarda isso que a gente vai falar da Globo. Só para dar uma mini quebra, antes de a gente chegar na Globo, veja esta nota do Matheus Leitão. O problemão que o ministro arrumou para Lula. Acreditem, a batalha de narrativas que o ministro tem perdido para Elon Musk na última semana extrapolou a toga do ministro para a dos colegas. Agora, o questionamento não é mais se o ministro tem Lula numa coleira, mas sim o conflito de interesses do presidente ao indicar Cristiano Zanin, seu advogado nas ações da Lava Jato, para o Supremo. Aí lá para as tantas, a conclusão do Matheus Leitão é que, sim, não se pode aceitar o descumprimento de ordens judiciais ou mesmo ameaças. Lembrem que Bolsonaro fez o mesmo, mas o Brasil acabou permitindo que um ataque infantil do mimado bilionário extremista se transformasse em uma crise política nacional. Matheus Leitão reconhece que estamos diante de uma crise e que o governo vem sofrendo muito desgastes e que não dá para dissociar o judiciário do Lula. Virou uma coisa só. Aí quando você vê o que a Globo comenta sobre o caso, já está em outro patamar. Mas a gente vai chegar lá. Antes, vamos na escadinha, né? Subindo o tom dos absurdos. Porque o Orlando Silva falar isso daqui é o que todo mundo espera, porque ele é um militante, extremista,
PCdoB. Então, aquele discurso padrão vazio para agradar a militância petista que não consegue raciocinar. Ele coloca uma nota do UOL, que a manchete também condiz bastante com o que aconteceu. Não tem nenhuma militância. O Musk questiona. E eu acho que foi isso que ele fez. Ele questionou indicação de Zanin ao Supremo, feita por Lula, e ainda cita o Dino. Ele não citou, ele questionou também. Ele falou, cara, do Partido Comunista, vimos ontem. Aí o Orlando Silva pega essa situação, extrapola para falar que, em conluio com bancada fascista, o sujeito está claramente buscando o conflito para passar uma imagem falsa sobre o Brasil ao mundo. Não surpreende, já que os ditos patriotas foram os Estados Unidos pedir sanções contra o próprio país. São apenas vendidos e sem caráter. Aí o Cláudio Dantas, até o Cláudio Dantas, ex-antagonista, fala assim, ó, você parece uma criança mimada. Aprenda a lidar com os fatos e opiniões que te desagradam. Lidamos com isso todos os dias. A esquerda não aceita quem pensa diferente. Um absurdo. Aí sim vem a Globo. Vem a Globo, Labela Megali. Olha a manchete. Como o Zanin viu o ataque que recebeu de Elon Musk. Ataque. Tudo a porcaria da Globo é um ataque? Não tem condição uma coisa dessa? Ai. Musk mirou os ministros, né? Ele questionou a indicação do Zanin e apontou que ele foi advogado do Lula. A colegas do tribunal, Zanin fez a avaliação que o ataque sistemático do dono da Rede X à corte busca enfraquecer a corte e a própria democracia brasileira. O magistrado disse a seus pares que já há uma investigação sobre o bilionário em curso na PF que não responderá à provocação. Provocação? Marcaram ele numa postagem para falar, Elon Musk, você sabia disso? Ele só questiona. Ele tá tentando entender. Ele tá pensando, cara, é isso mesmo que aconteceu? Não teve nenhuma provocação. Não teve nenhum ataque. Ele só questionou. E depois, quando falaram do Dino, ele falou do Partido Comunista. E depois que o Nicolas responde mais uma vez com imagem, o Elon Musk fala WOW. W-O-W. WOW. WOW. É o grande ataque que ele fez. WOW. Só isso. WOW. Nossa senhora, né? A Globo, né? O que eu vou falar da Globo? Quando eu começo a pensar na Globo, eu fico logo nervoso. Aí, pra vocês verem como tá o estado de coisas no Brasil. Chegou o dia. Vocês estão vendo. Nando Moura tá em defesa do Lula. Porque esse Nando Moura tá criticando, né? Tá reclamando da situação. Tá achando pouco, né? Nada. Ele tá ajudando o Lula de forma indireta. Só que o pior de tudo, Nando Moura, eu até grifei ali, ó, Elon Musk X, olha que tem entre parênteses, paródia. Paródia, né? Até quem não entende o inglês, acho que entende. E, na dúvida, olha o que tá ali do lado, @o Elon Musk BR. Será que é essa arroba do Elon Musk ou a arroba do Elon Musk é Elon Musk? Ou seja, Nando Moura tava brigando com um perfil fake pra defender o Lula. Chegou o dia. Por que você está reclamando? Você estava falando com as pessoas que tornaram isso possível e que destruíram nossa chance de lutar contra o autoritarismo do judiciário. Pesquise. Por que você se importa em criticar o Lula se você tá do lado de quem o ajudou? É um negócio assim, pesquise, brigando com a conta fake, velho. É inacreditável. Cego pelo ódio. Mas aí sim, voltando aqui pro Lula, né? Saindo da questão só do advogado dele. Robson Bonin, da Tropa dos Grisalhos, lá na Veja, publica essa nota que é um absurdo o Lula sequer ter cogitado isso. Porque Lula resolveu não mexer com a Starlink de Elon Musk no Brasil. Que é a empresa de internet, né? Você recebe aí uma anteninha, você pluga no modem, funciona que nem uma beleza no mundo inteiro. Lula desistiu de boicotar os negócios da Starlink no país
quando percebeu que metade do agro brasileiro usa a internet rápida do empresário. Alguns ministros de Lula que têm fazendas no interior do país são só elogios ao serviço de Musk da Starlink e tentaram alertar o Planalto. Ou seja, se ninguém tivesse falando pro Lula que ia dar ruim, que ele não teria assim perdas, né, políticas e eleitorais, ele teria feito. São decisões que não tem nenhuma, sabe, não tem nenhum embasamento técnico. O cara tá movido pelo ódio. As decisões do Lula são tomadas com base em puro ódio. O advogado constitucionalista, especialista em liberdade de expressão, André Marsiglia, ele comentou sobre a questão da suspensão da publicidade no X, que depois foi ampliada. Agora, os órgãos do governo, né, instituto, tipo a Caixa Econômica, etc. também, ninguém mais pode fazer publicidade no X, porque o Lula não quer. O Lula não quer. Aí o André Marsiglia fez um comentário que eu achei bem relevante, e eu trouxe porque, não só para mostrar para vocês, né, mas porque eu vou contar essa história. Não nem pretendo, eu vou contar essa história. Vai pro Atlas. Então, quando chega lá, para daqui a alguns anos a gente lembrar qual era o problema disso tudo, já tá ali o comentário bem arrumadinho. Governo Lula suspender publicidade estatal ao Twitter por declarações de Musk afronta o princípio constitucional da impessoalidade. Se declarações desfavoráveis resultam em rompimento de contratos, devemos supor então que declarações favoráveis são a causa de contratações do governo? Se quem critica perde dinheiro, quem fala bem ganha? Quando você olha que o veículo que mais puxa o saco do Lula, mais desinforma, mais ataca Bolsonaro, é o que mais recebe dinheiro, você fica realmente com a pulga atrás da orelha. A gente tá falando da Globo. Nenhum veículo de mídia no Brasil ganha tanto dinheiro quanto a Globo. Aí vão falar, mas a Globo tem muita audiência? Sim, mas o governo Lula deixa aí, né, de forma bem clara que questões técnicas, critérios técnicos, não necessariamente estão em primeiro lugar na hora de tomar decisões. A reportagem afirma ainda que outra causa seria a rede propagar desinformação, mas isto está sendo investigado no inquérito aberto na semana passada pelo ministro. O governo não pode tirar suas próprias conclusões sobre algo que está sendo investigado. Mas o Lula assim fez e foi para cima com tudo, para agradar sua militância raivosa que está aí nas redes sociais. Vamos continuar. O André Marsiglia participou ontem daquele programa do William Vac. Foi ontem ou foi anteontem? Anteontem à noite. Anteontem à noite. Ele participou do programa do William Vac, no dia 12, falando aí da questão do Supremo, né? O Supremo passou a tratar a liberdade de expressão no Brasil como um risco, não mais como um direito. Vou mostrar aqui essa pequena fala dele e explicar por que eu quis trazer este vídeo. A liberdade de expressão no Brasil, ela está prejudicada já muito antes do Elon Musk descobrir que nós existíamos, né? Nós temos de lembrar que o Brasil é um país de cultura autoritária, né? Isso não é de hoje, mas sobretudo desde 2019, eu acho que esse é um marco importante, com o advento do inquérito das fake news, que iniciou-se ali, depois se desdobrou em outros 8, hoje são, salvo engano, 9 inquéritos, fora pedidos avulsos que também tramitam sob sigilo. Desde o momento que houve esse inquérito e a percepção, talvez, do tribunal ou das Supremas Cortes de que nós tínhamos nas redes sociais um ativo político que era desejável pelas autoridades haver algum controle, desde esse momento subiu-se o tom em relação à liberdade de expressão e ela passou a ser considerada um risco, um perigo e não um direito. E essa percepção sempre vai ser possível de ser politizada, porque é uma posição política. Quando eu entendo que um direito é um risco, eu estou politizando um direito. E isso vai sempre ter, então, uma polarização inevitável. Falou em defesa da liberdade de expressão. Antes de falar um pouco mais sobre esse vídeo, olha quem apareceu no jornal impresso. Num jornal impresso da Itália, senhorita Ana Paula Henkel, contando a versão dos fatos sobre o prisma da direita. Aqui é a tradução, né? No Brasil, juízes que atendem Lula
censuram e impunem quem não se alinha e ousa fazer perguntas sobre o presidente. A última vítima foi o Elon Musk. E aí ela fala sobre isso com a Ana Paula Volley, né? É @ que é Ana Paula Henkel. E aí, gente, eu acho isso daqui muito bacana mesmo. Eu fico muito feliz quando eu vejo coisas assim. Porque ter audiência no seu próprio canal já é uma conquista gigantesca. Eu fico assim, extremamente feliz, maravilhado com a audiência que vocês me dão. Mas eu fico muito bacana de ver quando pessoas que, já estão do nosso lado, conseguem espaço fora da nossa bolha. Fora dos canais que eles já participam, né? A Vitória tem lá, audiência de sempre. Ana Paula tem a audiência dela no Instagram, no Twitter, uma conta bem engajada. Mas, fala a verdade. Aparecer no jornal impresso em outro país, ajudando a levar a nossa versão dos fatos, isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Se você conseguir um espaço, principalmente no consórcio, né? Eu não sei em qual lado da política esse jornal tá, esse La Verità, mas acho que é €1,50 a versão impressa dele. Tem lá, eu cliquei no site para tentar dar uma olhada, mas eu acho isso muito importante. E o André Marsiglia, eu falei isso para ele no privado, mandei uma mensagem dando parabéns. Eu acho que quando o cara faz uma coisa bacana é bom parabenizar. Na semana passada, desde que começou aí a confusão, no final de semana anterior, o bicho deu entrevista pra CNN, pra Exame, pra BBC, pra Bloomberg, uma entrevista em inglês. Se eu não me engano, ele pro Estadão. Foi a primeira notícia, inclusive, crítica, que é do Tasso... Oh, meu Deus, como é o sobrenome do Tasso? Tasso Azevedo? Não. Esqueci o nome agora. É o rapazinho lá da Estadão. Mais ou menos, tem até um bigode. É o Tasso... Esqueci. Mas enfim, foi entrevista o André Marsiglia e o cara do ITS lá da UERJ. Então assim, eu acho isso bem bacana. Quando pessoas de direita conseguem furar esta bolha e, cara, começar a virar uma referência. E pessoas que vocês veem que toda oportunidade que tem, tá lá. Tá defendendo o que a gente acredita, defendendo os nossos valores. E para pessoas que normalmente jamais nos escutariam. Então eu acho que esse tipo aí de movimentação é bastante importante. Ana Paula, eu acho que ela é uma pessoa relativamente ponderada, né, no que ela diz. Acho que vocês vão muito discordar de mim. O André também é um cara bem ponderado. E às vezes esse caminho, né, com jeitinho, vai com jeitinho aqui, com jeitinho acolá. Às vezes não lava tanto a alma das pessoas, mas você consegue colocar um pezinho aqui, um pezinho lá, etc, tudo mais. Então, deixa aí meus parabéns pros dois. Eu acho que é uma coisa assim bem válida mesmo. É falar para um público que a gente não tem acesso. E rodar. O André Marsiglia, eu falei, rapaz, eu mandei mensagem, eu falei, cara, parabéns, velho. Parabéns de coração. Rodar a imprensa toda como uma referência, sabe, sobre liberdade de expressão, sem receber a taxa de bolsonarista, é pra poucos. Parabéns pelos comentários que fez aí, que eu achei pelo menos bem pertinentes. Então queria deixar aqui os meus parabéns. Falando também sobre críticas aos ocorridos, né? Tem tanta coisa acontecendo. Eis que aparece Verdivaldo. O Verdivaldo publicou um texto duro na Folha de São Paulo. Ele, lá atrás, foi uma peça fundamental em girar a chave da narrativa, né? Do Lula, como pobre coitado, vítima da sociedade. E agora o Verdivaldo, inclusive, está sendo cancelado pela esquerda. Aí tá ali, ó. O ministro viola a liberdade de expressão e devido processo legal. Musk, além de falar a verdade, foi bastante comedido em críticas ao regime de censura comandado pelo ministro. Segundo Verdivaldo, Musk está sendo ainda ponderado. Mas vamos ver, né? Musk gerou intensa e imprevisível controvérsia ao criticar o regime de censura comandado pelo ministro. O foco da discussão foi qual deve ser o escopo ideal da liberdade de expressão e em quem se pode confiar para determinar que certas ideias não são permissíveis. A adesão da esquerda à ideia de que o ministro é confiável para decidir o que é ou não permissível, verdade ou mentira, bicho, isso é bizarro. Quando o ministro foi ministro da Justiça do Temer,
Ele foi chamado de preconceituoso, corrupto por grande parte da esquerda brasileira. Sua indicação ao Supremo só escalou essa retórica. Além de golpista, ele era fascista e todos os istas da vida, mentiroso, do jeito que o PT gosta, né? De tratar os seus oponentes. Em 2017, a conta oficial do PT publicou, você vê ali, a letra está em azul, porque o Verdivaldo deixa um link disponível, se você quiser checar o tweet para ver que até hoje está no ar. Então o PT falou na época que na avaliação do Vadir Damus, além de despreparado, também é um fascista e mentiroso. As acusações continuaram em 2018, quando ele, por exemplo, votou contra o habeas corpus preventivo pedido por Lula. Ele exerce seus amplos poderes sem nenhuma base legal. Verdivaldo tá demais, viu, Verdivaldo? Você tá muito antidemocrático, eu discordo de você. Os defensores da censura tentaram repetidamente aprovar o PL das fake news. Tendo falhado no Congresso, preferiram que o Supremo entregasse o poder ao ministro. Como descreveu este jornal, em editorial comemorando a não aprovação do PL, o texto era movido por um ímpeto censório e o cara lá tem cometido não poucos abusos ao retirar contas de usuários do ar. A falta de base legal para as ordens do ministro não para aí. Quando, em 2022, a Corte deu a ele o poder de unilateralmente exigir a remoção de postagens e o banimento de contas, a ministra Carmen Lúcia argumentou: não se pode permitir a volta da censura sob qualquer argumento. E ela voltou, né? Ela só voltou a favor desses poderes por achar que as eleições de 2022 eram uma situação excepcionalíssima. Mas ela enfatizou que esses poderes tinham que acabar em 31 de outubro, final do pleito. Só que não acabou, né? Tá aí até hoje. Até hoje, segundo o Verdivaldo, acusações sérias, o ministro continua exercendo esses poderes, mesmo passado o prazo. Desde então, ele repetidamente exigiu a remoção de postagens, banimento de contas, inclusive de parlamentares democraticamente eleitos, alguns campeões de votos. Como podem aqueles que defendem esse status quo, né, um juiz não eleito, agindo sem base legal, influenciando parlamentares, como podem as pessoas que defendem o estado de coisas do Brasil afirmarem que estão agindo em defesa da democracia? Assim como não se pode combater a corrupção com métodos corruptos, e aí o Verdivaldo dá aquela cutucadinha básica nos petistas falando, ó, uma lição básica da Lava Jato, não se pode proteger a democracia com métodos autoritários. Não há regime fascista que proteja a liberdade de expressão ou deixe de usar o poder da censura. O impulso por trás do apoio ao ministro é a mentalidade, também fascista, de que os fins justificam os meios. Essa lógica de que as ameaças são sérias demais para que as liberdades normais sejam permitidas parece ter sido abraçada por setores da mídia, o consórcio, setores não, né? A mídia inteira e da esquerda com medo do bolsonarismo. Meu Deus, né, Verdivaldo? Finalmente você percebeu. Ainda que o foco do debate tenha sido a liberdade de expressão, o ministro vem violando sistematicamente outro direito fundamental, o direito ao devido processo legal previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Esse direito proíbe qualquer punição judicial sem citação e conhecimento da acusação, arrolamento de testemunhas, elaboração de perguntas e igualdade entre acusação e defesa. Em janeiro do ano passado, obtivemos e publicamos uma das ordens de censura sigilosas. Ela obrigava 6 redes sociais diferentes a banir imediatamente cerca de uma dúzia de brasileiros, entre eles parlamentares. É evidente que essa ordem viola frontalmente a Constituição, emitida em segredo. Os usuários que tiveram contas banidas não receberam qualquer comunicação e nenhuma explicação foi dada sobre o que exatamente eles fizeram de errado. O fato de usuários não serem comunicados das acusações nem terem a oportunidade de contestá-las é uma forma clara e extrema de censura. 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 E aqui tem um ponto que, no editorial da Folha de São Paulo, eu fiquei refletindo bastante. Eu não lembro quando o consórcio falou em censura.
posso tentar lembrar, talvez tenha, se eu puxar aqui na minha mente, eu não vou achar, mas me passa o sentimento que em algum momento falou, tem que ter cuidado para não incorrer em censura. Mas o que está começando a aparecer nas notas do consórcio é que existe censura. A censura está acontecendo. E eu acho que isso é um próximo degrau, nessa escadinha. Onde essa escada vai levar? Não sei. Até onde vai escalar, eu não sei. Mas, no que a gente vem observando, nesse tom da imprensa que vem subindo, né, dia após dia, devagar e sempre, mas está subindo o tom, eu acho que esse é um elemento novo. Pontuar, olha, está ocorrendo censura no Brasil. Está ocorrendo censura no Brasil. Essa daqui é a nossa opinião, é do Verdivaldo, é do Verdivaldo. Mas a Folha de São Paulo também vai falar sobre isso. E a gente vai chegar lá. Mas vamos lá, né? Pior ainda, a ordem exigia que as redes sociais mantivessem tudo em segredo, não podendo nem comunicar aos usuários que tiveram suas contas bloqueadas e que fosse cumprida em um prazo de 2 horas sob pena de vultuosas multas diárias. Muitos acharam que Musk exagerou ao dizer que as ordens de censura eram desprovidas de explicações e determinavam que a empresa mantivesse tudo em segredo. Essa ordem, porém, mostra que ele não apenas falou a verdade, como Musk foi muito comedido. É compreensível que o ministro e seus apoiadores prefiram manter as ordens em sigilo. Sua leitura evidencia seu teor autoritário, não apenas contra a liberdade de expressão, mas contra o direito ao devido processo legal garantido pela Constituição. É grave. É grave. Essa nota aqui, ela já não é de opinião. É uma nota... Como seria essa nota, né? Uma matéria da empresa, um artigo, é uma reportagem. Uma reportagem. Não está fazendo uma análise do... Está fazendo algumas análises sobre o judiciário, mas não uma análise política, uma análise barra reportagem. Porque essa daqui não é o jornalista emitindo a opinião dele, mas a turma... Ô, rapaz. Eu nem queria mostrar isso aqui agora. Peraí. Vou pular e vou voltar. Ficou fora de ordem. Ficou fora de ordem. Perdoa. Roda aqui, ó. Roda aqui. Ficou fora de ordem. Vou voltar ali. Essa nota aqui é diferente, porque o jornalista do Estadão, o Hugo, ele não está escrevendo o que ele acha, não é o achismo dele como é o Verdivaldo. Ele foi consultar diferentes juristas para saber o que os juristas acham que está acontecendo no Brasil, se eles concordam, se acham que está tendo alguma coisa demais. E pela manchete você vê que ato do ministro contra Musk dá munição à tese de excessos do ministro. Dizem juristas. Os juristas acham que tá dando... Rapaz, vocês estão confirmando que a coisa tá passando do ponto, né? Especialistas rechaçam, no entanto, o discurso que o ministro persegue Bolsonaro. É aquele velho mas. Não, olha só, tá tendo excessos, mas tá tudo bem. Quanto a Bolsonaro, tudo é válido. Conhecemos esse padrão. Mas beleza, vamos olhar mesmo assim. Juristas ouvidos pelo Estadão admitem que o episódio tem potencial de dar munição, a tese que o magistrado pode estar atuando para além de suas competências judiciais. Os especialistas rechaçam, no entanto, a ideia de que o ministro tem agido para perseguir Bolsonaro. Não tá não. Tudo normal. Aí, vamos continuar. Na avaliação do doutor em Direito Penal pela USP, coordenador do curso de Direito da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Marcelo Crespo, a decisão do ministro de abrir investigação contra Musk e incluí-lo em um inquérito, a revelia da PGR, que é a instituição responsável por investigar e denunciar criminalmente, abre margem para críticas. Ele está meio que antecipando movimentos que deveriam ser naturalmente da PGR. O debate não é o mérito, mas o caminho como se deu. Já outro professor, né, de Direito Processual Penal da USP, Gustavo Badaró, ele ressalta que esse tipo de conduta, além de excessiva, também suscita dúvidas sobre a imparcialidade. Quando o ministro determina a inclusão de alguém como investigado em um inquérito e depois esse mesmo ministro que vai tomar decisões judiciais como relator do mesmo inquérito, parece que tem, né, uma clara perda de imparcialidade. Parece. Eu gosto disso, né? O cara tá na dúvida. Eu gosto disso. Isso porque ele é professor
de direito. Se o professor de direito penal da USP não sabe, quem somos nós para ter alguma certeza do que se passa no Brasil? E é engraçado, ele não tem certeza se é imparcial ou não, mas em relação a Bolsonaro, aí ele tem certeza. Aí ele está convicto que tudo que estão fazendo contra Bolsonaro é certo. Não, ele está convicto que não tem perseguição, mas aqui ele está na dúvida. Aqui ele está na dúvida se tem parcialidade. Para Crespo e Sampaio, as recentes decisões do ministro, né, extrapolam as controvérsias no âmbito jurídico e se transformam em uma espécie de munição política para que aliados bolsonaristas reforcem o discurso que o ex-presidente está sendo alvo de perseguição nos múltiplos inquéritos que é investigado. Aí ele diz, né, sem dúvida nenhuma, graças a Deus agora não tem dúvidas, é bastante munição, e isso é pólvora para o discurso político. Tá bom. Conselheiro da OAB Federal, doutor em Direito Penal pela USP, diplomado, Alberto Toron, vai além, a avaliar que a Corte fez uma interpretação extensiva tanto do Instituto da Conexão quanto da regra sobre a prerrogativa de foro privilegiado. Toron indica que, por esse motivo, a Corte não teria competência para investigar Bolsonaro, né? Uma vez que ele perdeu a prerrogativa do foro deixar a presidência. Deve, portanto, ser julgado na primeira instância conforme estabelece a lei. Mas isso não é perseguição, foi só um erro de percurso. Para o criminalista, a amplitude da interpretação da competência guarda semelhanças com o que ocorreu na Lava Jato, quando o então juiz Sérgio Moro foi criticado por avocar para si a competência de várias investigações com base na regra da conexão. Outro ponto que tem sido alvo de debates jurídicos é a possível dificuldade e demora no acesso às provas, tanto para a defesa de Bolsonaro quanto para os demais envolvidos nos inquéritos. Badaró avalia que a defesa de Bolsonaro deveria ter acesso sem empecilhos tanto às provas envolvendo Bolsonaro quanto à delação do Cid, sob pena de violação do princípio do contraditório e da ampla defesa. Mas não tem perseguição. Não tem. É só uma coisa, é só uma pedra no meio do caminho. Pedra não, pedra é grande. É só uma brita, né? Brita, vocês chamam de brita também? Lá na beira brita, né? Aquela pedrinha pequenininha assim, ó. Pequenininha que você nem vê, sabe? Nem dá pra faltar. O debate sobre os possíveis excessos em relação ao direito de defesa ganhou destaque, especialmente após a decisão da Tempus Veritatis, na qual ele limitou o contato dos envolvidos através de seus advogados. Apesar dos esclarecimentos dele, né, sobre o dispositivo, os juristas consideraram a medida excessiva. Mas tá tudo certo, tá tudo bacana. Tanto Toron quanto Vieira consideram que esses aspectos formais podem ser contestados pela defesa de Bolsonaro com avançados processos. No entanto, os advogados ressaltam que será difícil anular atos processuais relevantes, uma vez que os inquéritos estão sendo conduzidos no Supremo, a última instância recursal, né? Você vai recorrer para quem está te julgando. Não acho que não vai fazer muito efeito. Embora os processos estejam no Supremo, Badaró acredita que podem surgir pedidos de nulidades bem-sucedidos, especialmente devido à possível questão de vício de competência, o que poderia resultar na anulação de todos os atos decisórios proferidos durante a investigação. Interessante, hein? Interessante. Seria bem interessante a defesa de Bolsonaro, porque eu não sei nem como fazer isso em termos logísticos, né? Mas tu já imaginou você ter porque o pessoal dá parecer, né? Eu, como advogado, trabalho, parecer. É um textinho que diz por que tal coisa é assim, aquilo outro, que deveria ser assim, deveria ser aquilo outro. A defesa devia ir atrás, né? De grandes nomes aí do direito, perguntar quem deles acha que o que está acontecendo com o Bolsonaro, né, é injusto, pelo menos assim, que o julgamento não deveria estar lá, que deveria estar na primeira instância, e que isso pode, inclusive, virar nulidade. Vira quase uma baixa-assinada. Todo mundo concorda, bota o nome aí, bota o AB, para ver. Acho que muita gente ia se recusar, né, pelo estado de coisas do Brasil. Mas é engraçado ver que tem juristas que pensam isso, que pode gerar nulidade. Por outro lado,
Maffei e Sampaio concordam que, embora os pedidos feitos por qualquer defesa sejam legítimos, o respaldo da maioria das iniciativas, pelo plenário do Supremo, diminui as chances de sucesso desses pleitos. Talvez as coisas no Brasil não sejam tão técnicas, mas... Peraí, pronto. Mas é isso. Ainda no âmbito de críticas ao estado das coisas, vamos olhar o papel da imprensa nisso. Porque tanto o Estadão, hoje 3 da manhã, quanto a Folha ontem, publicaram editoriais bem duros. Começando aqui pelo do Estadão. Ficou fora de ordem, né? Foi mal. A legítima crítica ao Supremo. No seu transe salvacionista, o Supremo vê extremistas por toda parte, mas nem sempre a crítica é golpismo. Ao contrário, há razões genuinamente democráticas para questionar o Supremo. Esse editorial faz críticas, mas eu quis trazer para mostrar para vocês como a imprensa, bicho, ela é parte crucial em tudo que está acontecendo. É um absurdo ver o Estadão querendo se colocar na posição de pedir por calma, parcimônia, respeito à Constituição. Os ataques que o Estadão vai fazer ao longo desse editorial, turma da direita, é um negocinho repugnante. Mas vamos lá. Ao contrário do que parecem pensar alguns ministros da corte, criticar instituições democráticas não é necessariamente atacá-las ou ameaçá-las. Tampouco exigir sua autocontenção a ser extremista e demandar que atuem conforme a lei não é deslegitimá-las. Ao contrário, quem faz tudo isso de boa fé quer aperfeiçoá-las, isto é, quer instituições que não sejam ativistas, partidárias, arbitrárias, corporativistas ou pessoais. Pode parecer ocioso dizer que o debate público no ambiente genuinamente democrático presume total liberdade para questionar o poder. Mas, nos tempos que correm em que críticas aos exageros do Supremo são tomadas como atentados ao Estado Democrático de Direito, é o caso de relembrar que a opinião não pode ser crime. A opinião não pode ser criminalizada. É evidente que os liberticidas instrumentalizaram a liberdade de opinião para propósitos indisfarçavelmente antidemocráticos, quando um Jair Bolsonaro fala em liberdade, obviamente não é liberdade no sentido liberal democrático, que garante a todos indistintamente o direito de questionar o Estado e suas instituições a qualquer tempo. Como não? Como não, pô? Quem foi que o Bolsonaro censurou? E sim a liberdade de desmoralizar os pilares dessas instituições, porque estas são um obstáculo para seus projetos autoritários de poder. O que Bolsonaro fez de autoritarismo? Qual foi a decisão autoritária de Bolsonaro? Rapaz, é um negócio assim que eu fico de cara como ninguém questiona. Não tem um jornalista para perguntar, Estadão, diz aí, relata. Quais foram as ações, os projetos autoritários de Bolsonaro? Quando Bolsonaro invocava a liberdade de expressão para deliberadamente desacreditar o sistema de votação, a intenção, evidentemente, não era atacar a alma da democracia. Eu nem vou ler o resto. Do mesmo modo, não cabe ingenuidade a propósito das acusações do Elon Musk, né? Não podemos ser ingênuos. Elon Musk, ele é alinhado a extremistas de direita no mundo todo. Musk se apresenta como um absolutista da liberdade de expressão, mas isso só vale quando lhe interessa. Basta lembrar que ele condescendeu à exigência da ditadura turca de suspender perfis e tolera em sua rede perfis falsos a serviço da propaganda do governo comunista, com quem teve vultuosos negócios. Oh, que lindo! Suas contradições, contudo, não importam nem um pouco para a tropa bolsonarista, que levou a categoria de mito da nossa liberdade nas palavras de Bolsonaro. Não, cara, é o seguinte, no momento atual, o Brasil tá muito ruim. E a gente tem que julgar a pessoa, né? Na verdade, a gente tem que julgar a pessoa. A gente tem que julgar, saber muito bem quem tá lidando. Mas, acima disso, a gente também tem que aprender a julgar a informação. A informação ela não é ruim porque vem de um lixo, como, por exemplo, o Estadão. O Estadão é o veículo mais golpista do Brasil. Ninguém esteve tão envolvido em golpes de Estado como o Estadão. Tanto o golpe da República, quanto o golpe de 32, como o golpe de 64. Três golpes para chamar de seu. Em 1839 foi o pai, patriarca, né? Júlio de Mesquita, golpistão.
Já em 32 tem o próprio Júlio de Mesquita, o filho dele. Já Júlio de Mesquita filho, Mesquitinha. 64 é a mesma coisa. Então, assim, não é porque o Estadão é golpista que o que ele escreve a gente não para e olha. A gente para, olha e julga. Julga sabendo que o Estadão é golpista. Eu fico nervoso com essas coisas, né? Eu tenho que me acalmar um pouco. Tenho que ir um pouco mais calma. Um pouco mais calma. É que me incomoda. Eu não gosto de justiça. Eu não gosto de injustiça. Nossa Senhora. Essa algaravia bolsonarista, que é de fato golpista e antidemocrática, tem sido usada pelos mais loucazes ministros da corte como prova de uma alegada ameaça permanente e generalizada à democracia, justificando dessa forma medidas juridicamente exóticas quando não inteiramente desprovidas de base legal para conter essa ameaça. Num ambiente assim, qualquer opinião mais contundente em relação ao Supremo é logo caracterizada como bolsonarista e, por conseguinte, golpista. Mas foram vocês. Vocês desumanizaram metade do país. Vocês estão martelando, mas há anos, que o bolsonarismo deve ser um crime. Por anos vocês chamaram depois que era golpe. Vocês estão subindo o tom. Aí esperavam o quê? Que os petistas iam pegar vocês no colo e não, o Estadão é do Centrão Democrático, é da Frente Ampla, é da turma do Alckmin. Ô, coitadinhos. É caso, portanto, de insistir que nem toda crítica ao Supremo tem subjacente a intenção de destruir a democracia, exigir que o Supremo seja mais claro a respeito dos parâmetros que adota para as medidas drásticas que tem tomado em sua missão auto-atribuída de salvar a democracia brasileira não é nem de longe minar sua legitimidade. Ao contrário, é constranger o Supremo a seguir o que vai na Constituição, como se isso já não fosse sua obrigação precípua justamente por ser o guardião do texto constitucional. E aí encerra falando que, portanto, quem tem minado a legitimidade do Supremo é o próprio Supremo. Quando atropela sua própria jurisprudência, atua de modo claramente político, colabora para a insegurança jurídica e imiscui-se em questões próprias do legislativo. O Brasil testemunha um surto do golpismo no 8 de janeiro, mas as instituições hoje, né, estão, como se diz, funcionando. Mas peraí. Isso aqui eu não grifei para deixar para grifar junto com vocês. Olha só. No parágrafo anterior, o Estadão acusa o Poder Judiciário de imiscuir-se em questões próprias do Legislativo. Todo mundo vendo aí, né? E atuar de modo político, ó, claramente político. Aí no parágrafo abaixo diz que o governo está governando, o legislativo legislando. Mas peraí, como assim? Como é que o legislativo está legislando se está falando aqui em cima que o judiciário está entrando em questão do legislativo? O legislativo não está legislando, o legislativo está tentando legislar. Já o governo é uma coisa só, né? Então até dá para concordar. Fica meio estranho uma coisa dessa. Não dá pra você ir num parágrafo falar uma coisa e depois falar, não, o legislativo tá legislando. Tá? E não tava antes? Porque parece que tá do mesmo jeito há muito tempo, né? Há muito tempo. O governo Bolsonaro não tava legislando? Não tava, pelo menos, do mesmo jeito que tá hoje? Mas enfim, né? E a imprensa publicando, enquanto a polícia tá nas ruas e o exército nos quartéis. E não tava também no governo Bolsonaro? Ah, tinha um ministro! Oh, meu Deus do céu! Que crime! Por que o Supremo segue em mobilização permanente, como se o país estivesse no 8 de janeiro interminável? São questões legítimas que nada tem de extremismo. Demandar a contenção da corte não é ser golpista, é só ser republicano. Aí quem realmente sobe o tom pra valer e vem na linha do Verdivaldo, e é o que eu disse, né? Pra mim aqui é um novo marco, porque afirma com todas as letras: existe censura. Censura promovida pelo ministro tende a acabar. A Folha não só diz que tem, ainda fala que tem que acabar. Ela está falando assim, a censura tem que acabar. Não dá mais. Não dá mais. A Constituição, nobilíssimo artigo dos direitos fundamentais, dispõe ser livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.
Como se o comando fosse insuficiente, a Constituição ainda reforça isso no capítulo em que trata da comunicação social, ao vedar qualquer tipo de restrição à manifestação do pensamento, à criação, à expressão e à informação. O ordenamento, em suma, impede o Estado de calar um cidadão sob qualquer pretexto. Qualquer pretexto. A ampla liberdade no Brasil, como no cânone democrático, caminha ao lado da responsabilidade individual. Uma pessoa pode dizer o que quiser. Pode falar, mas vai estar sujeita a sanções penais caso o seu discurso configure crime ou pecuniárias se conspurcar a imagem de alguém. Quaisquer intervenções repressivas do poder público, portanto, deveriam sobrevir somente após algo ser expresso, nunca antes. Depois que o cara disse, beleza, você vai lá, aciona a justiça. Antes não. Aí é censura. Pois o ministro, com decisões solitárias, em inquéritos anômalos, conduzidos pelo magistrado e não pelo Ministério Público, o órgão competente, reinstituiu a censura prévia no Brasil. Não tem, parece que isso... Não, aqui não tem espaço para dúvida, aqui não é matéria do Estadão, não tem espaço para dúvida. Assim, censura. Reinstituiu a censura. Ordens secretas proíbem cidadãos de se expressar em redes sociais. O secretismo dessas decisões impede a sociedade de escrutinar a leitura muito particular do texto constitucional que as embasa. Nem sequer os advogados dos banidos é facultado o acesso aos éditos do grande censor. As contas se apagam sem o exercício do contraditório nem razão conhecida. Urgências eleitorais poderiam eventualmente justificar medidas extremas como essa, né? Poderiam, né? Vocês defenderam, Folha. A Folha defendeu. A Folha defendeu. Mas eu gostei do eventualmente, né? Fingir que, talvez, vamos supor que talvez, né? 2022 transcorreu sob o tacão de um movimento subversivo, né? A Bolsonaro. Mas a eleição acabou. Faz mais de 17 meses e seu resultado foi, como de hábito no Brasil, rigorosamente respeitado. O rufião que perdeu, junto aos vândalos, vai responder pela sua responsabilidade. Escapa qual seja o motivo para sustentar os silenciamentos que violam um direito fundamental. O ministro tem, no mínimo, o dever de publicar todas as decisões que o levaram a exercer esse poder extraordinário. Melhor mesmo, seria que suspendesse as proibições. É um direito inalienável dos imbecis do bolsonarismo propagar suas asneiras. Expostas à luz do sol, elas tendem a desidratar-se. Silenciadas, apenas alimentam o vitimismo hipócrita dessa franja de lunáticos. Você vê o ódio que essa turma tem, né? Ai, meu Deus, é muito ódio. Puna-se o que houver de crime no que for dito, mas sem recorrer a um instrumento inconstitucional e autoritário da censura prévia. Enfim, gente, como falei, repito, é a primeira vez que eu vejo um veículo de imprensa afirmar com todas as letras que existe censura no Brasil. O vídeo dessa pequena quebrada, porque terminei de ler o editorial, faltou luz aqui em casa. Eu falei, minha Nossa Senhora, foi terminar de ler, faltou luz. Eu falei, não, deixa eu voltar a gravar aqui o resto, né? E acho que vou conseguir juntar os dois pedaços. Senão o vídeo vai terminar ali com 48 minutos. Mas acho que vai dar certo. Mas continuando, uma coisa que eu fico vendo é um deslocamento de várias pessoas, né? Do que realmente acontece no dia a dia no Brasil. Você vê o Pedro Burgos, jornalista, professor de comunicação do INSPER, né? Um cara muito inteligente. Aí ele compartilha o editorial da Folha de São Paulo. Ele dá destaque ali a 3 parágrafos, que falando, escapa-se o motivo do que aconteceu, melhor seria suspender as proibições, puna-se o que tiver de crime, etc, tudo mais. Ele não colocou as partes que criticam o bolsonarismo, pelo menos não está ali em destaque. Aí ele fala assim, né? Primeiro, ele coloca um pedaço do texto, né? Censura promovida pelo ministro tem que acabar, que é a manchete. Ele diz o editorial da Folha de São Paulo. Aí abaixo ele fala o seguinte, vai ser interessante ver bolsonaristas compartilhando sem ler. Mas eu creio que os bolsonaristas leem
Talvez não todos, mas nós lemos todos esses editoriais. Eu acho que, inclusive, já virou até meme. As pessoas sempre pontuam, né? Pô, sempre tem que ter aquele parágrafozinho do mas. Não, olha, o Brasil tá ruim, tá bem complicado, o que tá sendo feito, né? É errado, isso não devia estar acontecendo, mas concordamos que durante 2022, né, era Bolsonaro para conter o golpismo. Essas excepcionalidades foram justas. Independente disso, o Pedro Burgos recebeu uma resposta de um perfil lá chamado Guima, falando o seguinte, ó. Esses editoriais tentam cortar para os dois lados. Não conseguem perceber ou fingem que essas ações que eles criticam é consequência do que eles apoiaram contra Bolsonaro. Nem uma autocrítica eles fazem. E aí o Burgos responde falando, cara, eu concordo que as vistas grossas, para dizer o mínimo, eu gostei dessa, né, para dizer o mínimo, porque eu acho que não é vista grossa. O que está acontecendo é uma campanha em conjunto do PT, da esquerda, com consórcio, com muita gente aí para destruir o bolsonarismo há muito tempo. Né? Essa vista grossa da imprensa, incluindo a Folha, ajudaram a criar essa situação. Graças a Deus, né? Tem pessoas fora da bolha de direita que percebem isso. Não esperava autocrítica. E acho que bater nos dois lados é também uma forma de falar para o seu público majoritariamente anti-Bolsonaro. Continuando, que eu falei que eu queria comentar com vocês sobre uma nova rede social e as diferenças da direita para a esquerda, vamos começar olhando esse tweet aqui da Rosana Herrmann. Bem conhecida, né? Já escreveu roteiros para diversas pessoas muito famosas, até pessoas que no passado já foram... pessoas que estão na direita até hoje, mas no passado a Rosana não se importava muito. Vez ou outra, as próprias pessoas do Pânico falam sobre ela. Eu já vi o Carioca falando sobre ela. Mas hoje em dia, né, ela se viu no lulismo a sua única fonte de permanecer com algum tipo de engajamento e relevância. Aí a Herrmann fala assim, ó, não consigo mais me sentir à vontade no Twitter com esse proprietário fascista e prepotente. Ele pode apagar minha conta, ler minhas DMs, pode tudo. É o dono da plataforma, e se você dizer que isso é contra as regras do site, ele muda as regras. É como estar na pousada de filme de terror, em que o dono da pousada pode entrar no seu quarto quando você sair, mexer nas suas coisas, plantar, né, plantar alguma armadilha na sua cama. Isso daí não é a realidade do que a direita vive todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Quantas vezes vocês, sei lá, não viram alguém relatando algo que claramente parecia injusto? Claramente parecia injusto. Coisas assim que você fala, cara, até isso. Por exemplo, perfis de direita numa rede famosa por fotos, rios, que se você não coloca o nome inteiro da arroba da pessoa, a pessoa não aparece. Inclusive já fizeram isso ao vivo. Eu lembro que uma vez o André Porciúncula, que era secretário, né, da cultura do governo Bolsonaro, da lá da Rouanet, ele foi no Pânico, ele falou sobre isso. O pessoal fez o teste ao vivo só quando colocava o perfil dele inteiro que aparecia na busca. O Nicolas a mesma coisa. Aí agora a esquerda, que sempre teve um domínio para perseguir os seus adversários, está insatisfeita porque agora a direita não está sendo mais perseguida. E como assim? Como assim? Como assim pode existir dois lados? Como assim pode existir dois lados? Aí, essas movimentações em torno do Twitter, do Elon Musk, fizeram a esquerda fazer algo que eu nunca os vi fazendo no passado, mas que a direita já fez movimentações nessa direção por algumas vezes, que é migrar para outra rede social. Já tiveram várias aí ao longo dos anos, o pessoal ir, Gab, Getter, o próprio Rumble, o pessoal depois do programa fala, paz. Eu sempre mantive essa postura falando, eu acho que as principais redes, nós temos que... Eu não acho primeiro que outra rede vai resolver a coisa. O tempo passou e você vê que todo mundo continua nas mesmas redes, né? Essas outras redes, elas nunca conseguiram realmente vingar. Tem algumas que nem no Brasil estão mais, então de que adiantou você ir? Elas não conseguiram suportar o estado das coisas no Brasil. E segundo, o objetivo tem que ser achar formas de se manter com voz nas redes em que estão todas as pessoas. E aí a esquerda, ela tá cada dia pior e ela não percebe, e isso é bom, que
ele está nos ajudando. Eu torço de coração que isso daqui vá até o fim, mas eu torço de coração porque você vê a incapacidade de raciocínio da esquerda. O jogo político é o jogo da maioria. Quem convence mais pessoas, vence. Você quer estar num ambiente que você fala com todo mundo, esquerda, direita, centro, pra cima, pra baixo, pra um lado e pro outro, ou você quer estar numa rede social que só tem pessoas que pensam igual a você? Você só tá reforçando a opinião de quem pensa igual. E nós temos que falar com quem pensa diferente. A esquerda, ela tá tão intolerante que a Veja reporta aqui, ó, Blue Sky. A rede que já recebeu Lula e virou refúgio dos indignados com o X. Saíram. 100 mil pessoas já foram lá pro Blue Sky criar contas. Usuários brasileiros da antiga rede do Passarinho já começaram a migrar para os ambientes virtuais, né? Na última quinta, Lula criou sua conta. O perfil já com mais de 8.600 seguidores. Uau! Olha aí, gente, 8.000 seguidores. Eu fui olhar, né? Quando eu olhei de madrugada no Brasil, o Lula já tinha 26 mil. Eu tenho certeza que vários de vocês devem estar pensando, rapaz, eu tenho mais seguidores do que o Lula. Eu tenho mais seguidores do que o Lula. É um negócio assim que você fala, meu Deus, aí, continua assim, esquerda. Continua assim. Tá todo mundo vendo a intolerância de vocês. Tá num ponto que nem vocês mais se aguentam. Vocês se autocancelam. Ontem eu comecei a ver... Eu até ajudei a fomentar a confusão, né? Aquele youtuber lulista, o Thiago dos Reis, ele postou uma lista de empresas bolsonaristas que tinha que cancelar. Uma delas era a IP. Aí o Ricardo Capelli, o herói, o interventor do dia 8, fez uma postagem enaltecendo a IP. Aí eu falei, aí eu peguei o tweet do Thiago, mandei pro Capelli e falei, Capelli, você não acha que tá complicado? Pô, eu prezo, realmente a gente, né, ajudar as empresas nacionais. Mas olha, esse youtuber é lulista, olha o que ele tá propaganda, hein? Aí pro Thiago dos Reis, eu bati o print do Capelli e falei, irmão, melhor você apagar esse post aí, viu? O Lula não vai deixar, viu? O Lula vai reclamar com você. Porque segundo aqui as atualizações, agora a IP é do bem. Tá do lado do amor. Assim, é um grau de intolerância que nem eles mais se entendem. Qualquer um que pisa 1 centímetro fora da linha é cancelado. Cancelado, 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 cancelado. E aí, pra terminar o vídeo de hoje, isso aqui eu não falei na introdução. Jornal Globo. Olha o autor. José. Que José Dirceu. Sim, gente. A Globo fez questão de dar espaço para José Dirceu em seu veículo. Para José Dirceu defender a regulamentação das redes. A Globo e o PT são uma coisa só. Aí o Dirceu faz aquele texto meio... Minha Nossa Senhora. É o texto do Dirceu, né? Mas só pra vocês verem aqui de forma bem rápida. O Brasil paga caro pela falta de compromisso da maioria dos deputados com a defesa da democracia e da garantia dos direitos da internet, seduzidos pelo lobby, pelo falso discurso, em defesa do PL 26 das fake news, né? Eles não quiseram. A retirada de pauta do projeto aí do Orlando Silva agora foi enterrado de vez pelo Arthur Lira. Como o Brasil não conta com arcabouço regulatório para deter a desinformação, é fácil tentar atribuir ao ministro o papel de censor. Ele não é censor. E achei interessante. José Dirceu falando que ele não é censurador. José Dirceu, então, confirma que já existe essa ideia no ar que alguém é um censurador. É isso que tentam fazer os bolsonaristas desde o início dos inquéritos, das fake news, das milícias digitais. Eles ganharam apoio de um peso pesado, o Elon Musk. As falas de Musk, imediatamente aplaudidas pelo clã Bolsonaro e correligionários, fazem parte da estratégia de tentar impedir pela pressão política a prisão de Bolsonaro. Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora, Dirceu. O pior é que o Dirceu não usa nada, ele faz de maldade. Mas Musk não quer só salvar um aliado. A volta da extrema-direita ao poder
lhe serviria convenientemente para os negócios? Aí ele vai falar, né, da BYD, lá na Bahia, na fábrica da Ford. Então, aí você vê que petista não pensa, né? Porque se o cara refletisse sobre o que o Dirceu escreveu, ele ia falar, pô, Dirceu, tu tá forçando a barra, né? Musk depende das baterias de lítio para seus veículos elétricos. O Brasil é o quinto maior produtor do mundo. 2.200 toneladas métricas por ano, segundo o governo. Volume bem distante da Austrália, que produz 55 mil toneladas por ano. Então, assim, o Brasil é importante? Mas quando você olha em números totais, parece que não é tão importante assim, sabe? É importante, mas não é tão importante assim. Então, Dirceuzinho, se controla, Dirceuzinho, sabe? Mas se controla, cidadão. Fica de boa, viu? Respira, pai. Respira. Respira. Meu Deus do céu, como é que tem coragem de... Olha um número tão pequeno em comparação à produção internacional. Mas o Dirceu quer falar que não é esse o interesse do Elon Musk, ele quer o lítio brasileiro. Musk também é dono da Starlink, que fornece conexão via satélite em locais remotos. Em 2022, firmou acordos com o governo Bolsonaro para atender a Amazônia. Uau! Meu Deus, que malvado. Ele tem internet pro pobre. Enquanto o governo prefere se restringir às frases de efeito, o ministro viu nas declarações de Musk o que elas de fato foram. Obstrução à justiça, incitação a crime, já que ele anunciou a retirada de restrições às contas do X. Ele retirou? Não. Até o momento ele não retirou. Até o momento, as contas que o Elon Musk falou que ia retirar, não retirou. Não retirou até agora. Mas por isso é crime. Absurdo. Sai em defesa, né, com todas as letras. Musk está longe de ser um bufão. Seus passos são bem ensaiados, atendem a duas lógicas: o fortalecimento de seus negócios e a expansão da extrema-direita, que também é fermento para seus negócios. Só quem compra o produto do Musk é a extrema-direita, né? Suas ameaças à justiça brasileira e as insinuações de que a rede social não mais respeitaria decisões judiciais tornam urgente a regulamentação das plataformas digitais. Não podemos mais estar à mercê de tipos como ele. Aí a biografia, ó, é advogado, ex-deputado, ex-ministro e ex-presidente do PT. Nossa, é um homem super respeitado. Como não levar o Dirceu a sério, né? Ah, meu senhor. Bom, enfim. Ontem começou um conflito muito grande, à noite, lá no Oriente. Eu não comentei nada no vídeo de hoje, porque é que eu vou comentar, né? Aconteceu isso. Tá todo mundo vendo, vai ser notícia no dia todo. Tá tendo plantão urgente em todos os canais. O que é que vai acontecer com o planeta Terra? Não faço a mínima ideia. O preço do dólar já tá subindo. Inclusive a comparação do dólar americano pro dólar australiano. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar disso. O que eu tenho certeza é que amanhã ainda vai ter mais confusões dessa situação. Ontem estava marcado inclusive um Spaces de Bolsonaro com Elon Musk. Não aconteceu por causa do conflito que se iniciou no final da noite. Bolsonaro até destacou, né, que se ele não tivesse com o passaporte apreendido, ele ia estar lá no Oriente, lá em Israel. Então, observar todos os episódios, todos os eventos, tudo que está acontecendo. E por hora é isso. Fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, quiser dar um dia a mais, pode estar no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpen.com/br, que amanhã, dia 15 de fevereiro, será publicado aí, né? A 14ª edição, fevereiro de 2024. Amanhã tá no ar. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!